Atenção! Com motos empinadas e ronco de motores, né? Acordando todo mundo, meu povo, ei! Rolezinho da madrugada. Misericórdia, tá errado. Com dezenas de participantes, irrita os moradores. Rapaz, esse rolezinho é perigoso, viu? É perigoso. Gislaine Azevedo conversa, inclusive, com o comandante do CPRE, não é isso? É o Coronel Franco, é? Vou falar. Gislaine Azevedo agora ao vivo no programa Patrulha da Cidade. Boa tarde, minha amiga Gislaine Azevedo. Esse rolezinho tá dando dor de cabeça no povo e na polícia, né, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde, Mário César. Boa tarde a todos que acompanham o Patrulha da Cidade. Isso mesmo, viu? Eu estou aqui na sede do CPRE justamente para conversar com o comandante, Coronel Eduardo Franco, sobre essa prática. E ele vai explicar aqui pra gente, né? Essa prática que é chamada de rolezinho, tem esse nome assim bastante pejorativo, mas ele vai explicar pra gente. Boa tarde, Coronel. Essa é uma prática ilegal, a gente sabe que incomoda muita gente, né? Boa tarde. Boa tarde a você que está nos assistindo. Rolezinho. Rolezinho é um tom extremamente pejorativo, é uma palavra pejorativa, né? E ela se tornou pejorativa justamente pelos maus condutores, pelos motoqueiros. Motoqueiro que utiliza a moto para provocar incômodos na sociedade, seja com o escape aberto, seja fazendo manobras perigosas, o denominado grau, e provocando risco à integridade física de pessoas, risco à própria integridade desse condutor que de forma irresponsável age dessa forma. Então, essa é uma prática que nós repudiamos completamente. Mas a contrassenso disso, ao outro ponto, é a prática do encontro de motociclistas, que aí é outra vertente. São pessoas que obedecem leis de trânsito, pessoas que não mudam as características de suas motos e que se reúnem para uma prática do bom motociclismo, de andar com um grupo de amigos, levando suas namoradas, esposa, para uma prática saudável, que é conduzir com responsabilidade. Então, um grupo de motociclistas, né, que se reúnem, saem às ruas. Não há nenhuma ilegalidade nisso, né, nessa reunião, nessa prática. O que a polícia, então, vai considerar ilegal aí, diante, né, dessa reunião? É verdade. O que nós temos é que muitas vezes essa prática delitiva do denominado rolezinho é que muitos condutores eles fazem o uso das suas motos com equipamentos que não são condizentes. Por exemplo, são equipamentos inoperantes. Às vezes você tem uma moto dessa que não tem cano de escape, então ela não tem o escapamento e ela é inoperante. E você tem algumas situações que são equipamentos que são ineficazes. Por exemplo, às vezes você está utilizando um retrovisor que não é homologado, ou às vezes você está utilizando um capacete que não tem uma validação pelo Inmetro. Então, algumas coisas que interferem, além do fato de utilizar, como eu falei anteriormente, a moto de uma forma perigosa para as pessoas. Então, a nossa fiscalização ela vai se focar nisso. A fiscalização da Polícia Militar, através do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, é uma ação de preservação de vida. Então nós já, por exemplo, desde o início do ano para cá, nós estamos com 54 óbitos, 54 mortes relativas a quê? À imprudência de condutores de moto. Então 54 famílias foram destruídas por a perda de um ente querido. E isso sem falar no quantitativo de acidentes com lesões. Lesões que são incapacitantes, pessoas que ficam sem poder trabalhar, sem poder prover os meios necessários para suas famílias. Então, a Polícia Militar, o CPRE, toda a nossa corporação, nós estamos engajados a preservar vidas e integridade de pessoas. Nós temos, inclusive, nós mostramos até um vídeo aqui em que moradores registraram aí, né, essa prática, o ronco dos motores, né, eles empinando motos, aquela barulheira, aquele incômodo, principalmente durante a madrugada. Numa situação como essa, os moradores podem entrar em contato com a polícia vai fazer essa abordagem? Podem e devem.
O dever de cidadania diz o seguinte, que você tem a obrigação de auxiliar os meios de segurança quando você vê alguma coisa, alguma atividade ilícita. Então, a população é um parceiro. A população é nosso parceiro justamente para a gente fazer essa fiscalização. Então, liguem para o 190. Liguem para o 190. Nós temos equipes 24 horas, né? E nós vamos tentar coibir as ações dos maus motociclistas, dos maus motoqueiros, vamos dizer assim. O motociclista é um outro patamar. Então, o motociclista é aquele que obedece, que segue as normas de trânsito. Então, a prática de rolezinho, ela é ilegal, mas o passeio em grupo, passeio saudável, isso sim, é uma coisa boa e a Polícia Militar apoia. Ok, muito obrigada, Coronel Eduardo Franco, comandante aqui do CPRE. Ficam então as palavras bem claras, né, Mário César? Tu, comandante aqui, que a prática do passeio de motociclista em grupo não é ilegal, mas sim esses motoqueiros que querem aí provocar desordens, né, na rua com ronco de motores, empinando moto, enfim, podendo até provocar um acidente fatal, inclusive. Viu, Mário César? São essas informações. Volto com você. É verdade. Muito obrigado, Gislaine Azevedo. Inclusive, também teve esse caso que aconteceu, essa tragédia em Mossoró, onde a criança acabou morrendo, né, por conta exatamente dessas manobras perigosas, né? Você viu aí a palavra da autoridade policial, né? Você viu aí a palavra da autoridade policial. Há uma diferença entre motociclista e motoqueiro. É melhor você ser motociclista, pelo amor de Deus. E a polícia está na cola, viu, gente, aí.